Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã que acompanha a este vídeo através desta plataforma. Eu sou Frei Tiago Soares, Frei franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil, província esta, que se faz presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, conforme outros vídeos, a razão deste é convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. Para aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar, as admoestações figuram exortações do Pai Francisco ou um caminho, um itinerário espiritual para aqueles que desejam seguir mais de perto a pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Nessa plataforma, o Frei já realizou um estudo à luz das 4 primeiras admoestações. Se é do teu interesse, basta conferir no conteúdo que aqui está disposto. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a 5ª admoestação, que tem por título: que ninguém se ensoberbeça, mas se glorie na cruz do Senhor. E para esse estudo, Frei faz uso deste pequeno livro, Os Escritos de São Francisco, livro este, editado pela Vozes. Então, à luz do próprio texto de São Francisco, nós temos o seguinte: presta atenção, ó homem, à grande excelência em que te colocou o Senhor Deus, porque te criou e te formou à imagem do seu dileto Filho, segundo o corpo, e a sua semelhança, segundo o Espírito. E todas as criaturas que há sob o céu, à sua maneira, servem, reconhecem e obedecem ao seu Criador melhor do que tu. E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu, com eles, o crucificaste e ainda o crucificas, deleitando-te em vícios e pecados. Portanto, a partir de que podes gloriar-te? Pois se fosses tão sutil e sábio a ponto de teres toda a ciência e saberes interpretar todos os gêneros de línguas e perscrutares com sutileza a respeito das coisas celestes, em nada disso te poderias gloriar, em nada disto. Porque um só demônio conhecia das coisas celestes, e agora conhece das terrenas mais do que todos os homens, mesmo que existisse alguém que recebesse do Senhor um conhecimento especial da mais alta sabedoria. Igualmente, se fosses mais belo e rico do que todos, e também se operasses maravilhas, de maneira a afugentares os demônios, tudo isto te é contrário, e nada te pertence, e em nada dessas coisas podes gloriar-te, mas nisto podemos gloriar-nos em nossas fraquezas e em carregar cada dia a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então depois de uma leitura atenta do texto, para conversarmos um pouco que diz respeito ou identifica o conteúdo desta admoestação, o Frei vai dividi-la em alguns pontos. E o primeiro ponto que destaco diz respeito a esta condição dada aos homens. Vamos voltar ao texto. O que o texto afirma desta condição? Lá no primeiro versículo: presta atenção, ó homem, à grande excelência em que te colocou o Senhor Deus, porque te criou e te formou à imagem do seu dileto Filho, segundo o corpo e a sua semelhança,
segundo o Espírito. O que podemos conversar acerca deste primeiro ponto? Se existe algo de bom no gênero humano, existe por conta daquele que o criou. Todo mérito, todo atributo positivo figura um dom que recebemos do Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Que grande mérito! Olha que beleza! Fomos criados à imagem e semelhança daquele que tem por natureza o amor. Segundo a imagem, o corpo, Jesus também assumiu a nossa condição, se fez pequeno, se fez homem, e o Frei aqui não cansa de repetir isto, se fez pequeno para tornar o gênero humano grande. Se faz pequeno para elevar os caídos. E a semelhança? Que semelhança é esta? Diz respeito à nossa capacidade, dada pelo Senhor, a capacidade de amar. Nisto, nós somos semelhantes ao Criador, que tem por natureza o amor. Então, o primeiro ponto, vale recordar, é que se existe algo de bom no humano, esta bondade tem por raiz, tem por ponto de partida, causa, origem, as virtudes que recebemos do próprio Criador. Logo, não é mérito nosso. Não é mérito nosso. E é um ponto muito forte na espiritualidade franciscana. Tudo que existe de bom no humano, se ele fala bem, se canta bem, qualquer atividade, atributo positivo que concorre para a vida, o que é o positivo, né? Vale a pena destacar. O bom é aquilo que promove a vida. Por isso que só Deus é bom. Ele é o doador por excelência. Então, tudo aquilo que o humano realiza de bom é possibilitado graças à presença de Deus. É graça. O ser humano, na abertura do coração, acolhe esta graça e faz frutificar. Então, não é somente iniciativa de Deus e o humano fica passivo diante dessa realidade, mas na colaboração com a graça de Deus, ele produz bons frutos. Vale recordar aquela passagem em que Jesus afirma: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Criador, não há criatura. Sem o Cristo, tampouco não há possibilidade de produzirmos bons frutos. Agora tem um ponto, este segundo ponto da admoestação me recorda bastante os tempos do meu noviciado em 2015. Noviciado é essa etapa onde o candidato à vida religiosa recebe o hábito, passa a estudar melhor as fontes do próprio carisma, é chamado de frei, enfim, é uma etapa muito bonita que marca o início da nossa vida religiosa. E lá o meu mestre chamou atenção para o que identifica o conteúdo desse segundo ponto, que diz o seguinte: da parte das criaturas, lá no versículo 2. E todas as criaturas que há sob o céu, à sua maneira, servem, reconhecem e obedecem ao seu Criador melhor do que tu. Engraçado que afirmam, isso são diferentes correntes, diferentes posicionamentos, tanto o olhar da ciência e outros campos do saber, que vão afirmar o seguinte: o ser humano, ele ocupa um lugar de destaque na criação, visto toda a sua capacidade, os dons, o que realizamos. Entretanto, o que é feito da parte do homem deveria promover, senão, o bem da casa comum e o bem de todos. Mas enfim, ele ocupa um lugar de destaque, assim vai afirmar os diferentes campos do saber. Mas, diante de todo um cenário e da problemática que vivemos hoje, tantas são as questões que a ciência hoje afirma dos riscos que a humanidade corre justamente por conta de uma relação equivocada com a criação. Mas o que o Frei quer dizer com tudo isso? Se olharmos para todos os elementos da criação, desde lá do reino
vegetal, mineral, animal. Tudo ali está posto de uma forma a propiciar uma comunhão esta que gera o amor. Comunhão esta que gera o amor. O planeta está numa condição ideal à vida. Diferentes aspectos. A vida mineral, vegetal, animal e todos estes reinos, possibilitando o quê? A vida humana. Tudo está aí posto, dado na gratuidade da parte de Deus para promover a existência humana. Então, nesse sentido, se olharmos bem, todos estes reinos, atentos à convocação, à vontade de Deus, servem ao Criador de uma maneira melhor do que o nosso modo de louvar e restituir todo o bem ao nosso Deus. Numa escala, se fosse possível assim escalonar, quem está a servir ou louvar a Deus por excelência, de uma maneira digna de aplausos, poderíamos afirmar que é a criação. Ela sim está nessa escuta atenta às provocações, à convocação do próprio Deus. A criação foi feita, está aí para promover a vida. E nisto o planeta faz a sua parte. O problema é o outro lado da moeda. Nós, numa relação equivocada que estamos estabelecendo com a criação. O ser humano foi chamado a ser cuidador e não explorador. Deus confia a ele o cuidado da criação. Não é para explorar este ambiente, esta realidade que possibilita a vida humana. Se esgotarmos todos os recursos, fica a questão: haverá vida humana? Eu acredito que o planeta, aqui vale a observação, o planeta continua sem a existência dos homens. Agora, e nós? Podemos existir sem esta condição ideal? Sem os diferentes reinos que compõem esta realidade criada? De forma alguma. De forma alguma. Tudo que foi posto nesse planeta é importante para a manutenção da vida humana. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Então, nesse sentido, os elementos da criação, eles estão atentos a esta palavra do Criador. Você existe, a sua razão de existir, eu te fiz para promover a vida. Então, nesse sentido, numa escala de 0 a 10, a criação tirou 10 e continua a fazer a sua parte, porque a vida humana ainda, apesar de todos os percalços, ainda estamos aqui. A vida humana ainda continua, graças à mão de Deus, que continua criando, não foi somente lá no início, conforme é apresentado no livro do Gênesis de modo poético, mas Deus continua criando. Não é aquele que criou e largou a sua criação à deriva, fez e deixou ela de lado. Não, Deus ainda continua criando. Se você está assistindo esse vídeo nesse momento é porque existe um Deus que possibilita, está se doando para que a vida humana aconteça. Tanto que a palavra de Deus é bem clara. Não depende de nós, nenhum homem sequer, através das próprias forças, é capaz de acrescentar um só côvado à duração da própria vida. Não depende de nós, do nosso esforço. Eu vou determinar a quantidade de anos que vou viver, ou até mesmo determinar a entrada e saída dessa realidade. Não depende de nós. Tudo é graça. Tudo é possibilitado porque Deus assim quer. É a vontade de Deus se cumprindo na criação. Então, nesse ponto, é interessante observar, dar o devido destaque a esta realidade, o mundo, a terra, que garante e que possibilita a nossa existência. Então, seguindo aqui para o ponto 3, aí vem a chamada de atenção, né? O puxão de orelha. O que podemos oferecer da nossa parte? O Frei até conversou isto num outro estudo, numa outra admoestação. Diz o seguinte, no versículo 3: E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu, com eles, o crucificaste, e ainda o crucificas, deleitando-te em vícios e pecados. Então, da nossa parte, se olharmos atentamente a questão, o que podemos oferecer para Deus? O que eu, o Frei Tiago, pode oferecer para Deus?
Você, do outro lado da telinha, do dispositivo, o que pode oferecer para Deus? Muitos vão comentar, sim, o trabalho, a família, tantas coisas que eu faço em favor da igreja, em favor da sociedade, em favor dos irmãos. Ótimo, louvado seja Deus. Você realiza todas estas obras porque existe um Criador te possibilitando a vivência, a concreção de tudo isto. Tira o Criador da criatura. O que sobra? O que resta? Francisco de Assis tem uma resposta para esta constatação. Ele vai afirmar o seguinte, que da nossa parte podemos oferecer para Deus tão somente os vícios e os pecados. Isto é nosso. Isto é nosso. Sério, Frei? Sério. O que podemos oferecer para Deus são apenas os nossos vícios e pecados. Da nossa abertura para a graça divina, aí é um outro porém, uma outra realidade, é motivo para uma outra conversa. O que Deus possibilita em nós mediante esta abertura do coração. Existem teólogos, até mesmo santos padres, que vão afirmar que existe no ser humano, se não me engano é Santo Agostinho, existe no ser humano uma disposição para viver conforme a vontade do Criador. Vale lembrar, no início da nossa demonstração, o que São Francisco afirma do humano. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ok? O mérito é todo do Criador. Logo, existe no ser humano uma disposição que o põe em sintonia com esta verdade. Mas, se for tirada de nós esta presença tão singular, vale aqui uma explicação, uma fala de uma senhora que o Frei teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conviver com ela. Isso foi no ano de 2016, em Santa Catarina, numa experiência pastoral. E esta senhora me disse o seguinte: Frei, o ser humano sem Deus é um animal muito perigoso. O ser humano, quando perde este referencial, ele se fecha. O ser humano só é possível na relação com o outro. Ninguém se humaniza sozinho. Ninguém. Então o ser humano é um ser relacional. Quando falta o outro na relação, o ser humano fica tão somente só. É como o grão de trigo que cai na terra e não morre para si mesmo. Então não produz frutos. É escravo do próprio egoísmo. E nessa esfera, nessa dimensão, não há sequer lugar para o outro. E quando o outro é desconsiderado, podemos observar aí tantas atrocidades em nome do bem particular, em nome de um capricho pessoal. Quantas e quantos sofrem por conta de um capricho pessoal? Haja vista a situação do nosso país, marcado por vezes por corrupção. A corrupção é este grande mal que o Papa Francisco condena como pecado, triste pecado, né? Todo pecado, de fato, identifica uma realidade que nos afasta, mas este é um pecado fruto da maldade. Existe uma diferença do pecado da nossa condição, da nossa fragilidade, mas o pecado que é fruto da maldade, esse sim, fica como uma grande mancha na criatura e na relação com os demais, porque não promove a existência, tampouco desfigura aquele que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Portanto, o que podemos oferecer para Deus? Os vícios e os pecados. É engraçado que muitas vezes as pessoas, hoje, né, diferente de outros vídeos, né, o Frei está de hábito, né, alguns vão comentar, o Frei está usando o hábito hoje. O hábito, o que significa para a nossa espiritualidade? Diante de todos os irmãos e irmãs, eu me coloco como pecador, porque é isso que sou. É isso que sou. Francisco de Assis tinha uma consciência da própria condição. Uma vez interpelado por um dos seus confrades, este frei vai dizer: mas Francisco, o que pensas de ti? Francisco responde o seguinte: dentre todos os pecadores da terra, eu sou o pior. É engraçado o modo, engraçado não, curioso, e faz pensar o modo como Francisco dirige a palavra ao Criador. Em várias orações, Francisco se refere a Deus como o Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, Sumo Bem. E quando fala de si, ele usa a seguinte expressão: e eu?
vermezinho da terra, ínfimo, tão pequeno. Usar esta roupa, esta identificação, significa assumir diante de toda a comunidade de fé que eu sou pecador. Tanto que no início a ordem franciscana era conhecido como a Ordem dos Penitentes. Então, o frade que aqui vos fala não é melhor do que ninguém. O frei também tem seus vícios, tem as suas limitações. Por quê? Só Deus é bom. Eu gosto de dizer que eu sou um frade que tenta ser melhor. Eu sou um pecador. É um pecador tentando ser melhor. Melhor no que sentido? Melhor na vivência do amor. A fim de que este amor de Deus possa libertar o frei de tudo aquilo que desfigura esta vocação tão sublime, tão singular, de ser imagem e semelhança do Criador. Então, eu peço, nessa tarefa de ser imagem e semelhança do Criador, peço a você, reze pelos religiosos, reze aqui pelo frei. Porque por estar promovendo essa formação significa que eu já assimilei, vivo de maneira perfeita. Não, nós estamos no perfazer, é um caminho de perfazer. Morrer para ressuscitar. Todos os dias, o tempo que Deus nos dá, a nossa existência, é este convite. Renuncie a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mas voltando para o nosso texto, para a admoestação aqui, objeto do nosso estudo, outra parte que chama a atenção sobre esta questão da nossa condição é que estes pecados, estes vícios da nossa parte, por que ainda continuam a crucificar o Senhor? Volto num ponto da minha fala, que quando o ser humano está nessa relação fechada consigo mesmo, não há espaço para o outro. O outro deixa de figurar companheiro. E quando deixa de figurar companheiro, ele passa a ser objeto. E todo objeto é explorado. Então não é mais uma relação fraterna, pautada no amor. Por quê? Se é relação fraterna, é o Espírito do Senhor em mim que me dá a possibilidade para reconhecer no outro morada de Deus. Agora, se falta esse Espírito, esta abertura, muda o ocular, muda o registro. Eu deixo de ver no outro a presença de Deus. E isso faz pensar também que o nosso registro, talvez o nosso ocular esteja tão distante da proposta de Deus. Por isso, os péssimos exemplos, a nossa relação equivocada com a criação. Veja o que fizemos, o que estamos fazendo com este planeta. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, da cidade chamada Valinhos, próxima a Campinas. E por vezes o Frei também foi a São Paulo, capital do meu estado. E como é triste observar o rio Tietê. Nossa, tantos comentam que aquele rio já fora possível ali de nadar naquele rio alguns anos atrás, e bota anos atrás nisto. Mas e hoje? Hoje é possível? Não. E Deus fez aquele rio tão perfeito, assim também como toda a criação, mas o que estamos fazendo? E de fato tudo isso acontece quando nos falta este Espírito do Senhor em nós, este olhar de cuidado, olhar de reconhecimento que Deus está presente em todos os elementos da criação. Por isso que São Francisco, imbuído do Espírito do Senhor, afirma ou chama irmão Sol, irmã Lua, porque tem consciência, ele tem clareza de que em cada elemento da criação, e não confunda isso com panteísmo, mas ele percebe a assinatura de Deus, vamos dizer assim, a assinatura de Deus presente em todas as criaturas. Então, quando nos falta essa dimensão, estamos presos a nós mesmos, neste ocular ou nesse registro chamado egoísmo, não há espaço para o outro. E outra parte aqui que vai tocar ou comentar sobre o conhecimento. O versículo 6 afirma o seguinte: porque um só demônio conhecia das coisas celestes, e agora conhece das terrenas mais do que todos os homens. Mesmo que existisse alguém que recebesse do Senhor um conhecimento especial da mais alta sabedoria, mas se falta o amor de Deus, falta tudo. Lembra naquele hino famoso, até mesmo um cantor,
do nosso país, o apresenta numa canção tão bonita que vai tratar daquilo que é posto na 1 Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o hino à caridade. Eu posso ter todo o conhecimento, falar diferentes línguas, dominar tantos assuntos, mas se me falta o amor, me falta tudo. Nós já vimos o exemplo do próprio, hoje, né, o inimigo da salvação, o próprio Lúcifer, que fora feito de uma maneira singular, era o anjo ali de destaque dentro da milícia celeste, mas lhe faltou o mais importante, ter Deus por Deus. Lúcifer tinha todo aquele conhecimento, mas isso não garantiu a permanência no reino dos céus. O que garante esta permanência é o amor. Quem é o amor? É Deus. Se me falta o amor, me falta tudo. Não basta o conhecimento. A salvação não vem pelo conhecimento. Isso até figura uma das heresias, né? Que basta o gnosticismo, né? Basta o conhecimento, a gnose, para chegar a esse estado beatífico. Não. O que realmente garante a nós, dentro dessa leitura, dentro dessa proposta, para nós cristãos, a salvação é graça operada mediante a quê? A fé na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o amor feito pessoa. É o amor que garante a realização da criatura, do homem, torna este homem em humano e filho de Deus. Avançando um pouco mais. Então, Francisco, o que ele quer deixar bem claro? Não está tampouco na nossa condição, porque todo bem vem de Deus, e muito menos ainda no conhecimento. Onde está o motivo da glória humana? Nós devemos nos gloriar no quê? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sim é objeto da nossa salvação. Foi por meio do santo sacrifício que o humano volta em comunhão com o seu Criador. Por isso, a nossa glória consiste em reconhecer a condição de limitado. Até mesmo é São Paulo que dá esta dica de ouro. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Ou seja, nesse reconhecimento de que eu preciso de Deus. Eu sou uma necessidade. Eu gosto, né? Melhor dizendo, gosto dessa definição de que o ser humano é uma necessidade. Somos uma necessidade. Quando eu me reconheço necessitado de Deus, aí eu consigo abraçar dentro da minha possibilidade este dom, esta cura que vem da parte de Deus, que é Jesus Cristo. Quando eu reconheço que não me basto, eu preciso do outro. E quem é este totalmente outro? É Cristo. Então a nossa glória está no santo sacrifício realizado por Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo realizou este sacrifício? Justamente para nos libertar do pecado, das nossas mazelas. Então quando eu reconheço que, olha, me falta, eu sou pecador, sou limitado, quem age, quem completa em mim a graça necessária? É o próprio Senhor. O Frei, antes de entrar para a vida religiosa, trabalhou durante 10 anos numa emissora de TV, e lá eu podia conversar com tantas pessoas, e achei interessante a colocação de um dos meus companheiros, e ele falava assim: mesmo que da parte humana pudéssemos oferecer 1%, não esquenta a cabeça, Tiago, os 99% Deus completa. Então quando eu tenho consciência da minha miséria, olha, né, não somente ter consciência, mas os fatos falam por si, o nosso modo de estabelecer relação com a criação e com os demais viventes. Nos falta esse amor que promove a vida. Então, quando eu tomo consciência da minha miséria, nisto está o início para a glória de Deus na minha vida. Por quê? Eu possibilito esse espaço, essa abertura. Lembra que o Frei comentou no início desse vídeo que o ser humano, dentro dele, há esse espaço, essa disposição para estabelecer relação com o Criador? Existe dentro de nós um espaço todo especial que somente Deus pode ocupar. Somente Deus. Então o ser humano é vocacionado a estar com o Criador. Quando eu reconheço que me falta esta parte toda especial, ou seja, quando eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação, de que sozinho não sou capaz de amar, o ser humano não é capaz de amar a partir das próprias forças, porque o amor é um movimento para fora. Quem me arranca de mim mesmo é senão o outro. E que outro é este? É Cristo. Na sua bondade, na sua pessoa, na sua doação,
na sua kenosis, no seu esvaziamento, nesse serviço, neste exemplo que nos interpela a sairmos de nós mesmos, a olhar para o outro como esse espaço teológico, esse espaço de contemplação do mistério, de estar na presença de Deus, na relação com toda a criação e com os irmãos. Então, nisto, a glória humana consiste em se fazer pequeno. Por isso que a Ordem dos Frades Menores recebe esse título, Ordem dos Frades Menores. Menores, queremos ser menores, porque um só é maior, um só é Senhor, e é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando eu me faço fraco, é aí que sou forte, porque crio, ou seja, dentro de mim, esta possibilidade, esse espaço todo reservado para Deus se volta para aquele que me fez. E quando recebo o autor da vida, o Deus todo amoroso, o ser humano se realiza. E nesta realização se opera também a salvação divina, o plano de Deus, que todo ser humano viva e tenha uma vida em abundância, plena, cheia de significado. E quem pode conferir significado à nossa existência é senão o amor. E que amor é este que estou falando? O amor que vem do próprio Deus. Então, quando me faço pequeno, é como o copo vazio. O copo vazio, ele está na condição de receber a água. O copo cheio não recebe, tampouco possibilita a transformação. Então, peçamos a graça, à luz de todas essas provocações, para que o ser humano tenha diante de si aquele que deseja, nesta busca por aquele que confere todo o bem, possa oferecer, se dar, da mesma forma como Deus se dá na gratuidade, mas que o ser humano possa também colaborar com a graça divina. De que forma? Se fazendo pequeno, a fim de que aquele que é grande, absoluto, todo amoroso, possa ser também tudo em nós. Que o bom Deus nos abençoe com a sua bênção, com a sua graça e nos ajude a também colaborar no reino anunciado na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, espero que a reflexão aqui possa iluminar, possa ajudar nesse discipulado, nessa escola de Jesus, a fim de permitir ou dar livre acesso a Jesus Cristo, para que o mesmo seja este hóspede permanente, não transitório, mas que ele faça de fato morada em nossos corações. Que o Deus de infinita bondade nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.